Então, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula do Cálculo Fundamental 2. Antes de começar, eu queria só falar do nosso cronograma, né? Até quinta-feira eu vou estar entregando as notas de vocês, tanto dessa prova quanto do trabalho. Também naquele primeiro trabalho, que a maioria não corrigi. Aí, quando for na sexta-feira, eu vou colocar uma lista, sexta 27, uma lista, e essa lista vai ser a prova. Eu estou pensando se o número de questões vai ser no máximo 15 questões, no máximo mesmo, mas provavelmente menos. E aí, para vocês entregarem, dia 9, né? Dia 9 de dezembro. Então, do dia 27, né? 27 até 9 de dezembro. Aí não, eu acho que não vai ser nem 15, não. Uns 12, talvez até 10 mesmo. Mas no máximo 15 questões é o mesmo jeito. Vocês fazem em grupo, quem quiser, no máximo 5 pessoas. Ok? Aí tem que ser dia 9, porque o exame final, pelo calendário, é de 14 a 18. E aí eu quero entregar essas notas para vocês até dia 13, né? Que é o último dia. Antes disso, dia 13, que é um domingo. E aí vocês me enviando até 9, eu envio para vocês o resultado até 13, que essa semana aqui é a semana do exame final. Né? Ok? É um tempo razoável, né? Vai ser só essa lista, não vai ter primeira lista e lista de prova não, viu? Não entendi. 7,5? Ok. Aí, enfim, aí vai ser só essa lista, porque senão não dá tempo, né? Se eu colocar mais coisas. Aliás, já tem muita coisa que eu já vou fazer diferente, caso tenha outra disciplina dessa aqui online. Muita coisa, na verdade. E o ritmo não dá para ser o mesmo ritmo do presencial. A avaliação também não tem como fazer esse monte de coisa, esse monte de trabalho. Melhor só uma atividade mesmo mensal e pronto. Porque vocês ficam muito sobrecarregados. Eu acho que não sei. Aquela primeira lista, eu acho que foi muito grande. Tinha que ser do jeito que ou ou uma atividade só, ou uma lista que vale ponto menor. Talvez só 10 questões também. É muita coisa. Eu já vou mudar isso aí para as próximas disciplinas. Ok? Então, essa terceira lista, eu acho que eu vou colocar só 10 questões, ou 12, assim, no máximo. Não vai ser muito, não. E aí, vocês, do mesmo esquema dessa outra, viu? Vou entregar dia 9. E eu já vou colocar no Classroom aberto para vocês entregarem a partir desse dia, viu? Não vou colocar lá no finalzinho, não. Quem quiser entregar antes, já pode entregar. E aí, sobre os assuntos, até porque também não vai dar para falar muita coisa, né? A gente vai ter só 6 aulas contando. Se bem que só 5, né? O dia 9 é só para vocês entregarem isso aqui. Ok? E essa vai ser a prova, a última prova. Como é que é aqui? Cálculo 3, não sei. Porque aí não sei. É porque a gente não decidiu. Como está muito bagunçado o calendário, a gente ninguém sabe o que vai acontecer ainda.
Ninguém sabe. Tá muito bagunçado. Ok, então tá, a terceira prova vai ser isso, viu? Vocês entreguem só essa lista. E aí, até dia 27, hoje mesmo eu vou ver se eu corrijo as provas já. Eu não posso ficar com essas provas muito tempo. Ok. Uma pergunta a mais? Nenhuma, né? A aula de hoje, assim, eu não vou, a apostila, eu não vou conseguir terminar, não. Vai ficar do jeito que tá mesmo. E aí a gente vai ter que seguir os livros agora. Porque para mim já tá impossível já fazer essa apostila. Não deu mais tempo. O livro do Stuart, eu vou dizer as páginas, viu? E as seções, cada vez que eu vou utilizando. Mas, por enquanto, só o Stuart mesmo. Eu vou falar do eu vou seguir o Stuart, mas eu vou indicar a seção do Guidoriz também, caso vocês queiram olhar. Mas não tá muito, assim, não tem nada muito confuso. Vamos lá, né? Essa aula aqui é de volume. A primeira aula, a aula que vem também vai ser volume, viu? Aí vai ser do livro do Stuart, né? Eu vou colocar só a seção, porque dependendo da edição, ela pode mudar, né? Aplicações, nessa minha edição, é o capítulo 6, que é aplicações de integral. De integral. O volume 1, viu? Stuart, volume 1. Ou Guidorize. Capítulo 13. Ok? Guidorize. Aí a edição, acho que não importa muito, porque é muito parecido, né, o Guidorize. Mas é o capítulo 13. Certo? Volume 1 também aqui, né? Os dois volumes. Vamos lá, né? É aquela mesma coisa só fazendo analogia como nós já fizemos, né? Por exemplo, quando a gente estava estudando área, e não pergunto aqui não, né? Estudando área, eu falei das figuras, né? Por exemplo, o círculo, né? De raio R, o quadrado. Tem figuras na geometria plana que você consegue calcular a área usando geometria normal, né? Às vezes a altura. E aí eu falei, a integral, faltando um i aqui, né? Integral serve para calcular áreas de regiões que não dá para, em geral, não dá para calcular usando geometria plana, como a região entre figuras, né? Por exemplo, eu tenho o gráfico de duas funções aqui. Essa aqui, por exemplo, y igual a x e y igual a x quadrado, né? E aí você quer calcular essa área aqui, nós vimos como calcula, né? Usando integral. O volume é a mesma coisa, né? Volume, se eu tenho várias figuras que dá para calcular usando geometria espacial, a esfera, né? Um cilindro, né? Outra figura bem conhecida. Um cone, todas essas figuras aqui, existe uma teoria de geometria espacial que eu posso calcular o volume delas, né? Enfim, um prisma, uma pirâmide, por aí vai, né?
Uma pirâmide aí depende da base, né? Se ela é quadrangular, se ela é triangular, né? Essas figuras aqui, ó, com geometria espacial eu consigo calcular a área delas, né? Existem fórmulas para fazer isso. Só que algumas figuras, não necessariamente você consegue. Assim, essas figuras também, né? Eu vou fazer todas essas aqui, ou a maioria delas, usando trigonometria, não, usando integral, tá? Deixa eu colocar os nomes delas aqui, né? O nome delas, a esfera, né? Mas só que tem figuras que não dá para calcular. E aí existe a teoria de integral, né? Que você pode até ver como uma generalização dessa teoria aqui. Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui. Já estou gravando, né? Tô. Teve uma aula que eu dei em outra turma que eu passei 40 minutos falando e não gravei a aula. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou desenhar uma figura, tá? Não vou provar nada, não. Só vou dar ideia para vocês. Desenhar uma figura aqui bem genérica. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Ou seja, essa figura aqui, ó, em geral, você não consegue classificar ela, né? Assim, não é um toro. Parece muito com um cilindro amassado, né? Uma latinha, depois você pega e dá uma amassa ela. E aí, qual é a ideia de calcular volume usando integral? Imagina que a ideia é o seguinte, eu vou pegar um plano que ele vai ser perpendicular ao eixo X, e eu vou cortar essa figura. Vou pegar um plano aqui. Eu tenho uma figura, pego um plano e corto ele. E aí ele vai formar uma região aqui, ó. Ok? Deixa eu fazer só uma analogia aqui. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que eu vou me enrolar aqui com esse GeoGebra. Eu sabia mexer mal no 2D, né? Mas imagina o seguinte, eu vou pegar, só para fazer uma analogia, eu pego uma esfera, né? Que é uma equação conhecida. E raio R, tá? Aí aqui eu posso fazer um... Não vou dar zoom, não. Essa bolinha aqui, ela representa o R. E quando eu me aproximo do 5, ó, ela aumenta, né? E diminui aqui. Aí imagina o seguinte, que o eixo X aqui, agora no 3D eu não vou poder riscar, viu? Porque ele não deixa, só deixa riscar no 2D. Mas o eixo vermelho aqui é o eixo X, ok? Para vocês terem uma referência. O eixo vermelho é o X, o eixo verde é o Y e o eixo azul é o Z. Aí eu vou pegar um plano aqui, deixa eu aumentar um pouquinho só. E vou pegar um plano que é paralelo, que é perpendicular ao eixo X. Só para ilustrar. X igual a 2. Ó, pronto. Tá vendo? Ó, é a mesma ideia que eu estou fazendo aqui. Eu peguei um plano e cortei a esfera. Tá vendo que tem uma figura aqui sombreada? Eu não consigo desenhar.
Mas tem uma figura sombreada aqui, ó, não sei se estão vendo o cursor, ó, que é uma figura, não, que é uma figura que ela faz, que é formada através da interseção da esfera com o plano. É essa mesma ideia aqui, ó. Eu peguei uma figura qualquer, peguei um plano e cortei e formou essa figura aqui. É a mesma coisa de eu pegar uma melancia, né? Quando eu corto a melancia, imagina que eu corto ela nesse sentido aqui, paralelo à base, ao chão, por exemplo. Quando eu corto, ela vai ficar assim, né? Né? Essa figura que está aqui, a face que é justamente essa mesma aqui, ó. Essa ideia aqui. Ok? Tá claro para todo mundo, né? Aí, essa região aqui, em vermelho, é que os livros chamam de seção transversal. Ok? Então, essa região aqui é chamada de seção. Seção com cedilha, porque com dois S é de transversal, né? Transversal, tá? Então, a seção transversal é essa região aqui, que está em 2D, né? Que é formada através de, eu tenho a minha figura inicial, pego um plano perpendicular ao eixo X e corto perpendicularmente ao X. Aí a figura que é formada, a gente chama de seção transversal. A mesma coisa aqui, né? Aqui ficou uma figura, ó. Por exemplo, tá vendo? Se eu pegar o plano e colocar nesse ângulo aqui, ó, o plano ele fica exatamente perpendicular ao eixo X, ok? E aí formou-se uma região, que acho que vocês estão vendo aqui, sombreada aqui, ó. Essa regiãozinha chama de seção transversal, tá? Ok. Aí vamos seguindo. Essa regiãozinha aqui, ela não precisa exatamente tocar o eixo X, viu? Mas observem que eu posso fazer esse plano aqui, ó. Eu posso fazer várias seções transversais, né? Posso variar esse plano aqui, x igual a 1. Tá vendo? Ó, já são dois planos aqui. X igual a 1 sobre 2. Então, eu posso variar esse plano. E para cada x que eu tenho, para cada plano, eu vou ter uma região diferente. E essa região ela vai ter uma área. Vamos supor outra coisa. Vamos supor que essa figura ela vai até esse ponto B e ela começa aqui no ponto A, né? Por exemplo, né? Nesse caso, fazendo essa mesma analogia aqui, ó, a nossa esfera, ela começa aqui, que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar dois planos aqui, y igual a 3, né? X igual a 3, né? X igual a menos 3. Você pode sempre colocar, no caso aqui, eu coloquei a minha figura entre dois planos, né? X igual a 3 e x igual a menos 3. Ó. A ideia é fazer analogia com esse desenho geral. Imagina que tem um plano verde aqui, que é justamente o plano cuja seção transversal é essa figura aqui, ó. E eu tenho um outro plano aqui, cuja seção transversal é essa figura aqui. Então, essa figura preta, ela está entre esses dois planos verdes, como, assim, fazendo uma comparação com essa figura aqui, né? E aí, para cada... Eu fiz um corte aleatório, né, com esse plano azul, num certo ponto X aqui, ó.
X. Aí essa região, ela tem uma área, né? E aí eu vou chamar essa área de AX, né? Seja AX, a área da região, aliás, da seção transversal, né? Porque eu já denominei, né? A área da seção transversal. Aí, esta seção transversal aqui, viu? Ok, essa do meio aqui. Aí a ideia é como é que se calcula o volume dessa integral, né? Ou dessa integral não, dessa região. Imagina o seguinte, uma ideia intuitiva, eu não estou provando nada, viu? Imagina o seguinte, eu vou voltar para um outro plano aqui, x igual a... Vou deixar o x igual a 2, por exemplo. X igual a 1. Eu tenho esses vários planos aqui, né? Cada um desses planos, ele gera uma seção transversal, né? Que é a região, que é a interseção do plano com a esfera, nesse caso aqui. Mas vocês podem sempre imaginar que essa esfera é uma superfície qualquer, viu? Como nesse desenho aqui. Aí o seguinte, cada seção transversal dessa tem uma área. Agora imagina que eu transversal não, eu corto essa região transversalmente infinitas vezes. E o que eu vou obter? Eu vou obter uma série de seções transversais que serão, digamos assim, empilhadas uma na outra, né? Aí é como se a ideia assim, é como se eu calculasse todas essas áreas dessas seções transversais e desse o volume dessa região, né? Imagina que eu estou pegando essa região aqui e calculando essa área infinitas vezes, né? Calculo dessa região que está aqui. Aí eu corto de novo, vou obter uma nova seção transversal, ok? E aí corto, 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 corto. E aí quando eu somar tudo, vai dar o volume dessa região, ok? E aí a gente pode definir, é lógico que isso aqui não é uma prova. Dá o volume da região. Quero que eu vou escrever que tem que estar aqui no livro. Entre da região. Vou colocar S, viu? Só para essa figura S. Não é nem região, né? Do sólido, né? Volume do sólido. Define-se o volume do sólido. Compreendido. Ou, aliás, pelos planos, né? Nessa figura aqui, são os planos. Esse plano aqui vai ser x igual a... Você pode imaginar que seja x igual a A, né? X igual a B, perdão, e aqui x igual a A. Mas vocês vão ver que às vezes não é exatamente o que está aqui, não. Aqui é só um modelo padrão, mas os exemplos eles variam muito, né? A gente vai ver com calma. Pelos planos. X igual a B e x igual a A. Por integral de A até B, onde esse A de x, né, é a área da seção
transversal, seção pela interseção de um plano, vou colocar um plano P com, aliás, de um plano perpendicular ao eixo X, fica melhor, né? E aqui também tem, eu vou colocar entre aspas, não, ao eixo X, vou colocar entre aspas, depois eu, porque não necessariamente vai ser só o eixo X, viu? Depende muito também, mas a gente vai ver depois. Ao eixo aqui é o seguinte, ó, aqui é por extenso, vou ver se consigo, né? Define-se o volume do sólido, tem um acento aqui, né? Do sólido compreendido pelos planos x igual a b, x igual a, pela essa integral aqui, onde esse A de x é a área da seção transversal, né? Que é a região que é resultado da interseção de um plano perpendicular ao eixo x. Então, eu pego um plano, corto a figura perpendicularmente ao eixo x, aí essa figura vai ter uma área. Essa região é que eu vou integrar, e aí para obter o volume do sólido. Ok? Mas isso fica mais fácil fazendo os exemplos, né? Como sempre. Eu não vou provar essa forma, a gente vai usar só essa forma direto, viu? Ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo bem fácil. Está dizendo o seguinte. Então, calcule, exemplo aqui, né? Calcule o volume de sólido obtido pela rotação em torno do eixo X, aliás, pela rotação do que, né? Pela rotação da função y igual a x mais 1. Aí ele dá uma limitação aqui, ó. Aí sim, em torno do eixo x. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer esse desenho de álgebra para vocês verem. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, em geral, é o desenhar o gráfico dessa figura aqui, ó. X mais Y. Vamos lá, deixa eu ver se... Acho que eu não vou saber mexer nisso aqui, não. É melhor não ficar inventando. Essa aqui eu sei porque é só jogar a esfera de lado, né? Não ficar inventando, não. Vamos fazer o gráfico? O gráfico dá para fazer, né? Vou botar aqui. Vou pegar aqui. Vocês podem fazer pelo GeoGebra, não tem problema nenhum. Mas aqui, quando for 0, é 1, né? No caso, se o x for 0, o y vai ser 1.
Ela passa pelo ponto 0, 1, que é mais ou menos alguma coisa aqui. E quando o y for 0, x é menos 1. Então, ela passa pelo ponto 0, aliás, menos 1, 0, que é aqui, né? 0, 1. E aí essa reta aqui. Deixa eu tirar isso aqui primeiro, desenhar a reta, depois eu coloco os pontos. Assim. Só que eu quero variando de 0 a 2, né? Então, de 0 a 2 vai ser, não, esse não vai ser esse pedaço, né? Vai ser aqui, 0 aqui até 2, né? E quando for, o x for 2, o y é 3, né? Tá? Então, é só esse pedaço aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Então, imaginem essa reta azul girando em torno do eixo x. Quando girar em torno do eixo x, ele vai ficar uma figura assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Aqui é 1, né? Vai ficar uma coisa assim. Ok? Dá para entender, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. E aqui vai ficar assim, né? Como se você pegasse um cone e pegasse só a base, né? Ficou feio esse pedaço aqui, né? Fica mais ou menos assim. Estão entendendo essa figura? Sim, né? Ok? Então eu peguei essa retazinha azul, rotacionei em torno do eixo X, né? Dá isso aqui. Depois eu vou ver se consigo desenhar, mas acho que eu vou me enrolar, certeza. E aí o seguinte, como eu obtenho o volume dessa figura aqui? Primeiro tem que saber quais são esses dois pontos aqui, ó, o ponto onde começa e o ponto onde termina. E aí é só olhar o que eu já tinha feito aqui, né? Dá 0 e 2. E aí o que eu faço? Eu pego um plano e corto a figura num ponto qualquer, né? Pego aqui. Que eu vou fazer assim. Aliás, deixa eu fazer um pouco mais fora. Fazer um plano bem fora para não carregar muito. Mas imagina que ele está cortando aqui, e aí ele vai formar uma figura, né? Ok? Essa aqui é a figura que tem área AX. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área dessa figura aqui em função de x. Depois integro essa área de 0 a 2, aí eu obtenho o volume. Mas vocês podem imaginar o seguinte. Não quero isso aqui, não. Que figura vocês acham que é essa seção transversal aqui? Essa figura preta? Vocês acham que é o quê? Se eu pego qualquer figura que eu pegue e rotaciono em torno do eixo X,
vai formar uma figura conhecida de vocês, que é o círculo. Né? Basta qualquer plano que eu pegue e corte, vai sempre formar um círculo. Pegue e corte perpendicular ao eixo X, né? Tem esse detalhe, tem que ser perpendicular. Vai ser, a ideia é achar a área desse círculo, né? Vocês podem usar que a área desse círculo aqui, ó, a área dele é πr ao quadrado, né? O trabalho que a gente tem que fazer é calcular esse R aqui. E aí é que a gente vai voltar para a figura do R2, que é essa primeira aqui. O R, por exemplo, imagina que agora eu estou olhando o 2D, né? Eu cortei bem aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou dar um zoom nessa figura. Pronto. Essa figura em verde é o plano que eu cortei a minha figura em 3D. Agora eu estou olhando, é como se eu estivesse olhando a figura de perfil. E esse tamanho exatamente aqui é o raio do meu círculo, certo? Então, se esse tamanho aqui é x, ó, aliás, esse tamanho não, desculpa, se esse ponto é x, esse tamanho aqui vai ser o quê? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Se aqui é x, esse pedaço aqui vai ser o f de x, né? E nesse caso aqui, como é uma reta y igual a x mais 1, aqui vai ser x mais 1. Então, essa altura aqui, ó, para cada ponto x, a altura vai ser x mais 1, que é o raio exatamente dessa figura aqui, ó. É como se eu estivesse pegando essa linha verde aqui e olhando aqui, ó. Se aqui é x, esse tamanho aqui vai ser x mais 1, porque é a altura que a função vai me dar, tá? E aí, é justamente o raio. Então, se a área tem a área πr2, e nesse caso aqui, o nosso raio, para cada x, o raio vai ser x mais 1, a área, a x, né? Vou colocar aqui a x também. Vai ser π raio ao quadrado, tá? Então, para cada x, o que significa para cada x, né? Toda vez que eu for cortar a minha região, ela vai formar um círculo que vai ter área A de x dessa forma. Por quê? Porque para cada x que eu pegue, cada ponto aqui entre 0 e 2, a altura vai ser dada pela função que está aqui, ó. Né? No caso, essa aqui, x mais 1. E aí é só calcular aquela área, e sempre vai ser um círculo. Quando a região ela é rotacionada, a seção transversal sempre vai ser um círculo. E aí o trabalho que vocês vão ter é só calcular o raio, e a área é só usar a fórmula da geometria plana, PR2. Ok, então eu obtive A de x, agora é só calcular a integral de 0 a 2. O volume vai ser integral de 0 a 2, que é onde a figura começa, onde ela termina, de A de x, dx, que A de x, lembrando, é a área da seção transversal, que é a região que quando eu pego o plano corto e vai obter uma região. E aí eu integro isso aqui, né? Integral de 0 a 2, π x mais 1 ao quadrado dx. Agora, essa integral não é difícil, né? O π é uma constante, ó. Ele pode sair, que você pode desenvolver, assim, pode usar qualquer método que vocês conheçam, né? Acho que é o mais fácil de desenvolver, mas poderia chamar U aqui também, né? Pode chamar U disso aqui, acho que fica até mais fácil, né? Mas também não faz muita diferença, não. Eu vou integrar, né? x3 sobre 3, mais 2.x2 sobre 2, mais x de 0 a 2. E aí eu aplico o teorema fundamental do cálculo, né? Vai ficar 8
mais... Aqui vai cancelar o 2, né? Ó. Vai ficar 4 mais 2. Quanto é que dá isso aqui, né? Aqui vai ficar 6, 18, né? Não é isso? Olha, deixa eu botar isso aqui. 18 com 8 dá quanto? 26, né? É isso. Então vamos lá, né? Nesse caso aqui, eu quero... Qual é o problema inicial? Calcula o volume do sólido obtido pela rotação da função. E aí ele dá um intervalo... Que eu não quero a função toda, né? Só quero esse pedacinho aqui entre 0 e 2. Essa linha azul aqui. Eu pego ela, rotaciono em torno do eixo X e vou obter um sólido, que é este aqui, ó. E aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular, obter uma seção transversal, né? Pego um plano corto, eu vou obter essa região. E, como eu falei, toda vez que for rotação, em torno de qualquer eixo, aqui é o eixo X, porque o eixo X é o exemplo mais fácil. Depois a gente vai fazer os outros, o eixo Y também, por exemplo, né? Mas, quando é rotação, sempre a seção transversal vai ser um círculo. E aí o círculo vai ser obtido, a área dele é πr2, né? E o trabalho vai ser calcular essa área aqui, aliás, desculpa, calcular o valor do R e substituir, né? Nesse caso, quando eu calculo a seção transversal para cada X, o tamanho do raio vai ser essa parte verde aqui, né? Que é dado justamente pela função. E aí, depois de calculado quem é o AX, é só calcular a integral, que é essa daqui, observar até onde começa e onde termina o meu sólido, né? Nesse caso aqui é de 0 a 2, e eu integro nesse intervalo, e a integral, e depois integra, né? Depende muito do exemplo, ok? Esse aqui foi um exemplo simples, a integral em si. Entenderam mais ou menos esse aqui? Mas com o tempo vocês vão pegar. Essas duas aulas a gente vai fazer isso, viu? Agora vamos fazer um do eixo Y. Tem uma fórmula pronta, para você calcular direto. Só que, para mim, você entender a ideia de que você tem que calcular a integral da área da seção transversal é mais natural do que eu dar a fórmula para vocês. Porque, assim, pelo menos para mim, é muito mais fácil você entender a ideia e tentar aplicar a ideia do que decorar a fórmula. Eu posso muito bem dizer da fórmula e você só substitui, mas fica, eu não sei, eu li as duas maneiras, eu não gostei muito de. Eu vou colocar a fórmula depois, mas a ideia, assim, entender a ideia que eu tenho que integrar a área da seção transversal, eu acho muito mais natural. Você pega, corta e integra isso aqui, do que jogar a fórmula direto, que já dá uma coisa. Enfim, eu acho que fica estranho, mas. Aí depende de cada um, mas depois eu coloco a fórmula, viu? Inclusive, tem uma do eixo X, do Y, mas, enfim, eu acho estranho. Mas depois eu vou dizer. Então, encontre o volume. Esse aqui é um resolvido, viu? Do Sturt. Encontre o volume obtido. Ação. Depois dessa aqui eu vou fazer outros que não é exatamente uma rotação. Aí vocês vão ver que às vezes é um pouco chatinho montar o problema, né? Um pouco delicado.
e x igual a zero. Ok. Então, eu quero agora essa função aqui, o volume do sólido que é obtido pelo cubo, né? Em torno do eixo y. Vamos lá. X igual a y igual a x ao cubo. O gráfico é, deixa eu dar um zoom aqui. O gráfico é assim, né? Y igual a x ao cubo. Aí tem y igual a 8 e y igual a zero, x igual a zero. Como ele está dizendo x igual a zero, aqui é porque ele está querendo tirar esse pedaço aqui. Ele está tirando essa parte aqui, ó. Ok? Só é isso aqui. Aí y igual a 8, aqui, ó. Quando o y for 8, o x é 2, né? Então ele está limitando só esse ramo aqui dessa função, esse pedacinho aqui, ó. Ok? Pega essa figura e rotaciona em torno do eixo Y agora. Aqui, né? E aí vai formar essa figura aqui. Deixa eu desenhar isso aqui desse lado aqui. Vai ficar assim, né? Onde a altura dele vai ser 8, né? Ok? Então vai ficar essa figurinha aqui. Todo mundo consegue compreender, né? Pego essa figura, essa curva aqui azul. Quando eu girar em torno do eixo Y, eu obtenho essa outra aqui. Ok? E aí, agora, o que eu faço? Como eu falei, na definição, pega um plano que é perpendicular ao eixo X. Mas, como eu estou rotacionando ao eixo Y, é como se você pegasse o mesmo raciocínio e olhasse para o eixo Y como eixo principal, né? Agora eu tenho que pegar o plano aqui, ó. Deixa eu botar esse bicho aqui silencioso. Como se eu pegasse o plano, ó. E colocasse agora ele perpendicular, não, agora não ao eixo X, mas sim ao eixo Y. E aí a minha seção transversal vai ser essa região aqui, ó. Tá? E aí, novamente, como eu rotacionei em torno do eixo Y, a minha seção transversal vai ser um outro círculo, sempre um círculo, de área AX, né? Que é πr2. E aí eu tenho que achar esse R aqui. Aí o R, ó, voltando agora para essa região aqui, se essa figura aqui, ó, é a seção transversal, né? Se aqui é Y, esse tamanho aqui eu tenho que achar, né? Ok? E como é que eu acho esse tamanho aqui? Pegando aquela figura, pegando a função, tá? Que função é essa daqui, ó?
Pego y igual a x cubo. E aí eu olho o contrário, né? Eu olho x igual a y, 1 sobre a 1/3. Então, no lugar de olhar essa função em função de x, eu olho em função de y. Então, então esse tamanho aqui é y elevado a 1/3. Então, se esse tamanho para cada y é elevado a 1/3, é o raio, né, do círculo. Então, a área aqui, ó, vai ser πr, né, que é y elevado a 1/3 ao quadrado. Aliás, agora é a de y, né, não é a de x. Então, π, y elevado a 1/3 é elevado ao quadrado, né, que é esse quadrado aqui, ó. Então, a de y, π, y elevado a 2/3. Então, para cada y, essa região em vermelho aqui vai ter a área π vezes esse y elevado a 2/3. Ok? E aí, agora eu integro de onde até onde? Onde é que a figura começa? Ela começa aqui, ó, e termina no y, no 8, né? Que é a altura dele. De 0 até 8. Ou seja, o volume dessa figura aqui vai ser a integral de 0 a 8 de a de y dy, que é a integral de 0 a 8, né? De π, y, e agora eu integro normal, né? Π, esse π pode sair, né? Como eu já falei. Então, y é igual a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1 de 0 a 8. Aí vai ficar 3, 5, né? 5/3. Que é a mesma coisa de 3/5, né? Então, vai ficar 3π sobre 5. Aí, aqui eu jogo agora, né? Eu uso o teorema fundamental do cálculo. Quando for 0, vai zerar, né? Quando for 8, vai ficar 8 elevado a... Que dá para simplificar, né? Porque 8 é 2 elevado a 3, né? Fica assim. Aí vai cancelar aqui, ó. Então, volume 2 elevado a 5. E aí, 2 elevado a 6. Quanto é que é? Aqui é 32, 64, né? Se não tiver enganado. Que 2 a 7 é 128, né? É, aqui eu acho que eu errei aqui. Quanto é que dá isso aqui? Ah, não. Ó, tá vendo? Aqui é um 3, ó. Tá vendo? Eu já tô errando aqui. Não tem um dia que eu não esqueça alguma coisa, né? Pronto. Aqui é 3. Aqui é 32 vezes 3, né? Pronto, 96. Então, vamos lá, né? No eixo Y, eu olho a mesma coisa, né? Pega a função em questão, que é esse ramo azul aqui, rotaciona em torno do eixo Y e obtém essa figura. Aí agora, no lugar de olhar o plano perpendicular ao eixo Y, não, perdão, ao eixo X, eu olho perpendicular ao eixo Y. Obtenho essa figura aqui, que é a chamada seção transversal, que no caso de rotação é sempre um círculo, e a área dela vai ser, nesse caso, um A de Y, πr2, agora basta encontrar o raio, ok?
E aí, como é que eu encontro o raio? Calculando esse pedacinho aqui, essa altura. Esse tamanhozinho aqui, verde, ó, essa linha verde aqui. Para cada y, esse aqui vai ser o raio. Nesse caso, é só olhar invertido, né? Que a função, ela pode ser vista como y ao cubo, mas como eu quero o x em função de y, é a mesma coisa de x igual a y elevado a 1/3. Então, para cada y, esse tamanho é y elevado a 1/3, e aí vai ser o raio. Como o raio para cada y é y elevado a 1/3, eu substituo aqui. E aí eu obtenho a área em função de y. Aí é só integrar essa a de y e obter o resultado, né? Sempre não vai dar, geralmente não dá uma integral muito complicada, né? Vocês estão vendo aqui que dá aquelas simples. Só ter cuidado para não errar, esquecer um 3 aqui, né? Mas vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? Estão entendendo, né? Agora vamos fazer uma que não necessariamente é uma rotação. Ó, só para ilustrar, vamos aqui calcular o volume do cubo de aresta, uma aresta qualquer, né? Calcule. Aresta L, por exemplo. E aí o cubo, né? Só para ilustrar, né? Porque aqui eu posso muito bem usar geometria espacial, mas só para a gente ver como eu pego uma figura qualquer, como eu transformo essa figura no integral. Então, assim, em geral, é para todo mundo saber que esse volume é L ao cubo, né? Tá? Aí a ideia, quando você tem uma figura solta desse jeito, porque ela não tá, a diferença dessa figura para aquela anterior é porque essa daqui, ela naturalmente, ela está inserida no sistema cartesiano, né? Pela própria construção da figura. Agora, essa aqui não. Ela não está inserida, e aí o trabalho que se tem, né, em geral, é inserir uma figura, ou pegar esse problema e transformar para um problema do sistema cartesiano. Ok? E aí, o que eu tenho que fazer, né? Você tem que transformar, como é que transforma? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, né? Se eu tentar colocar isso aqui no sistema cartesiano, imagina que eu vou passar o eixo Z bem no meio, né? Eu vou tentar desenhar aqui. Não precisa ser bem, nem no meio exatamente. Primeiro vou desenhar os eixos, né? Vamos ver se consigo encaixar aqui. X. Se de alguma forma tem que colocar. Opa. Aí eu jogo o cubo aqui, ó. Como vocês sabem, né? Tem para cá, né? Para cá também. Só que aqui eu não vou desenhar não, para não carregar demais, né? Não vou desenhar essas bichinhas aqui não, vai ficar muito carregado. Eu vou lá e coloco o meu cubo aqui, né? Ó. Como é que eu desenho esse negócio aqui, né, gente? Aí, ó, tá vendo? Aí esse pedaço aqui, ó, é L, né? Essa altura aqui é L. Isso aqui é L. Só que para ter uma noção ainda, eu tenho que colocar essa figura em 2D.
Não é verdade? Eu vou pegar os eixos. Agora, daqui, a partir desse desenho, eu vou pegar os eixos Y e Z, né? E vou colocar ele aqui. Será que dá certo? É, ó, se eu olhar de frente, né? Aqui é L, né? E aqui é L, né? Um quadrado. Todo mundo acompanhando, né? Ó. Vamos ver se dá certo, né? Porque eu só tive a ideia, mas eu não fiz o cálculo. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu tenho a figura aqui, o cubo, em três, assim, o cubo normal. Você joga ali no sistema. Tem várias maneiras de jogar. Eu coloquei aqui no centro, esse no canto, porque acho que talvez seja a maneira mais fácil de calcular. E aí eu pego essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte vermelha é essa figura aqui. Todo mundo entendeu isso, né? Não tá difícil de entender, né? Muito bem. E agora, a ideia aqui é, de alguma forma, tentar cortar, né? Pegar a seção transversal dele, né? É aí que você pode pegar cortar perpendicular ao eixo X, ao eixo Y, tanto faz. Mas, por exemplo, se eu cortar em relação ao eixo X, pego um plano aqui, ó. Como é que eu vou desenhar esse plano? Sim. Imagina que ele cortou aqui. E ele cortou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, para cada vez que eu corto, a minha seção transversal ela vai ser um quadrado também, né? Então, as seções transversais desse quadrado são quadrados. Ok? Então, imagina aqui que eu cortei aqui, ó. Vou pegar de verde. Eu cortei aqui, tá? Aí, para cada X, a minha seção transversal aqui, eu olhar, tô olhando essa mesma figura aqui de perfil, né? É o mesmo raciocínio. Então, de perfil, eu tenho essa figura aqui, e aí qual é a área dessa figura? Qual é a área desse quadrado aqui, né? A área dele, né? Essa área aqui, ó, a de x, é o quê? Base vezes altura ou o lado ao quadrado, né? Então, para cada x, esse tamanho aqui, ó, vai ser o quê? O que vocês acham? X, né? Aliás, aqui é x, né? Que vai ser 2x, né? O que vocês acham que vai ser? Se bem que se eu pegasse no meio, eu acho que seria mais fácil. Vai ser a metade, né? Esse também que vai ser o dobro do x aqui, né? Ninguém, né? Mas para cada x aqui, não sei se era melhor ter colocado aqui, centrado na origem. Aquele tamanho vai ser... Que a ideia é que fosse x ao quadrado, né? Ou era 2x? É, aqui é 2x. Esse pedaço aqui, ó. Fica 2x. Quando é integrar, mas quando é integrar não vai... Aliás, x quadrado, né? Não, me perdi aqui.
Alguém aí? Ninguém, né? Eu perdi aqui. Eu quero calcular a área dessa seção transversal, né? Todo mundo quer falar. Quem é que abriu o microfone? Oi. Uma constante N? Como assim? Você pode falar no microfone. Ah, uma constante, não? Não, porque eu tenho que calcular essa área aqui, ó. Para cada x eu tenho que calcular essa. Se bem que aqui não é área, né? Tem que calcular esse pedaço aqui. Esse aqui vezes esse tamanho aqui, né? Não seria 2x, não, professor? Aqui? Porque já que todos os comprimentos são L, né? Para cada valor que você botar de x, os outros vai ser igual, então vai ser 2x. A área da seção transversal. 2x só? Porque assim, se você obtém um lado, né? Por exemplo, aqui é x, né? Então, não é tá apagado não. Pronto. Aqui, esse pedaço aqui é x, ó. Aí, eu tenho que calcular esse tamanho aqui, né? E aí sim, a área da seção vai ser esse tamanho. Quanto é que esse tamanho aqui? Vamos lá, né? Aí eu tenho que calcular esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. E aí a área vai ser esse vezes ele mesmo. Vamos lá, né? Deixa eu apagar isso aqui. Mas eu tenho que saber que função é essa daqui, né? Y. Não, eu tenho que saber calcular esse tamanho aqui, ó. Esse pedaço aqui. Para cada x eu calculo esse tamanho. E aí obtenho, agora eu não estou vendo como. Mas esse tamanho é sempre L, né? Não tem sentido. Para cada x também é sempre L. Acho que tá. Acho que é isso que alguém falou, Matheus, né? Que para cada x, a altura sempre vai ser L, né? Verdade. Aqui, ó. Eu tô boiando aqui. Como eu falei, esqueci de tomar o remédio. Para cada x aqui, você tá certo. Esse tamanho aqui sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser L. Eu tô dormindo aqui no ponto. E aí, a área da seção transversal, que vai ser desse quadrado aqui, né? Vai ser L ao quadrado, já vai ser direto uma constante, né? A área da seção transversal AX vai ser L ao quadrado. De novo, para cada x aqui, esse tamanho aqui é sempre L. Independente, não vai mudar nada. Porque é a função constante, né? Que é y igual a L. Então, a área da seção transversal, que é essa região aqui verde, vai ser L ao quadrado. Agora eu integro aqui, de 0 a L, né? O volume.
dx. Aí vai ser L2, aqui L ao quadrado, né? Aí L ao quadrado é constante. Enfim, isso aqui dá L, né? Ok? Aqui dá L ao quadrado vezes L, que é L ao cubo. Aqui me enrolei todo, né? Mas, enfim, eu quero calcular essa área desse cubo, né? Eu coloco ela no sistema cartesiano, ok? E aí depois eu sempre coloco ela em 2D para calcular. Aí, assim, eu cortei em paralelo ao eixo, paralelo não, perpendicular ao eixo X, mas nesse caso pode ser ao eixo Y ou ao eixo Z também, não tem problema não. Então, cortei perpendicular ao eixo X, e vai dar esse quadrado das seções transversais, aí para cada X, né? O L vai ser, o L não, o Y, ou raio, né? Mas não é que nem raio, porque não é círculo, né? Mas para cada x esse tamanho vai ser L, e a área das seções transversais vão ser sempre L ao quadrado. Eu fiz uma bagunça aqui, uma coisa desnecessária. Que era só ter olhado isso aqui, né? Eu dormi aqui no ponto. Já dá L de cara, né? Dormi aqui. E aí sai rápido, né? Porque a função da seção transversal, a área, ela é constante, né? Que é essa daqui. Ok? E aí é só calcular, vai dar L cubo, né? Que é o que a gente já sabia. Certo? Vou pegar mais um aqui. E quando é triângulo? Agora que se aquele fácil eu já me enrolei, né? Então vamos calcular, por exemplo, o volume dessa figura aqui, ó. Uma pirâmide. Eu falei quando é triângulo, né? Mas eu queria me feio na pirâmide. De base quadrangular, por exemplo. Pode ser triangular também, viu? Tá? E aí vamos colocar aqui, a altura dela é H, e a base é um quadrado de aresta A, viu? Como é que eu calculo o volume dessa pirâmide? E aí, de novo, eu tenho que colocar ela no sistema cartesiano. E aí, colocar no sistema cartesiano, nesse caso aqui, fica mais fácil se eu colocar esse aqui como eixo X, ó. Esse aqui como eixo X. Aliás, eu não vou desenhar em cima dela, não, vou fazer um ou outro. Oxi. Assim, né? Então, se a aresta, eu já estou olhando ela assim, né? Você olha ela deitada, né? Tá? Se você olhar essa figura aqui de perfil, aqui é a base, né? Ó. Se olhar essa figura aqui de perfil, se bem que eu poderia ter feito um... Sim, né? Acho que aquela outra estava melhor. Isso aqui é a base. Se você olha de perfil, você está olhando ela assim, como ela nesse lado esquerdo, né? Ok?
E aí, se eu cortar transversalmente aqui, eu vou obter o quê? Aqui vai ficar muito mal feito, eu acho. Até que não ficou tão terrível, não. Então, se eu pego um plano e corto transversalmente aqui, né, ao eixo X, perpendicular ao eixo X, a seção transversal, todas as seções transversais, né, elas serão quadrados, ok? E aí, basta eu calcular a área desse quadrado aqui, e depois integrar, como a minha altura, eu já olhando aqui em 2D, né, ó, como a minha altura é h, então você imagina aqui que esse tamanho é h, e eu integraria de 0 até h, né? Ok? Integro de 0 a h da seção transversal, que vai ser a área desse quadrado. Mas como é que eu calculo a área do quadrado, né? Basta saber esse tamanho aqui, ó. Se eu souber esse tamanho, que é esse, ok? Aí é só ela vezes esse tamanho aqui, que é o tamanho da aresta, né? A mesma coisa. Então, se eu sei esse tamanho, a área vai ser esse tamanho ao quadrado, ok? E como é que eu calculo esse tamanho aqui? Eu vou fazer, né? Fico perguntando, acho que fica a aula um pouco mais chata. Mas é o seguinte, a ideia é encontrar as equações dessas duas retas, basta de uma reta, né? Porque se eu também, outro detalhe, né? Se eu encontrar este tamanho apenas, né, ó, é a mesma coisa, o verde é o dobro do vermelho, né? Então é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar a equação dessa reta aqui, e depois, para cada x, a altura dela vai ser a função. E aí, como é que eu encontro a equação dessa reta, né? Como eu sei que a aresta, a base dela é A, esse tamanho todo aqui, ó, é A, né? Ou, se eu olhar agora no sistema cartesiano, esse ponto aqui é A sobre 2, e esse é menos A sobre 2, porque o tamanho todo é A, certo? Se eu coloquei dessa forma, então, para que seja A, do zero até ali, tem que ser, isso aqui tem que ser a metade, né? Então, basta encontrar a reta, que ela passe pelos pontos, esse ponto aqui, que é o 0A sobre 2, e por esse ponto aqui, que é o H0, ok? Encontrando essa reta, eu sei exatamente que a equação é essa daqui, esta, e aí eu vou saber exatamente qual é o meu raio, né? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a equação que passa por esses dois pontos, né? Do jeito... Vocês podem, acho que dá para usar o GeoGebra, né? Dá para usar o GeoGebra, mas... Aliás, eu não vou colocar x mais b para não confundir. Vou colocar alfa mais beta, porque já tem um A ali, né? Então, você pega uma reta genérica, né? Quando o x for zero, que é o caso mais fácil, né? Vai ser o y é beta, já sai direto. Não, perdão. Quando o x for zero, o y é a sobre 2. Então, vai ficar a sobre 2 igual a... Aqui vai zerar igual a beta, né? Então, beta já é a sobre 2. E aí, só substituir de novo. É alfa x mais a sobre 2. E aí, quando o y for zero, aqui, ó, significa que o x é h,
Então, vai ser 0 igual a alfa vezes H. E aqui eu isolo o alfa, né, que é o que eu quero. Então, o alfa é menos... Vou escrever aqui embaixo. Menos A sobre 2H, né? Ou seja, a reta que eu quero, a expressão dela vai ser o quê? Alfa x mais beta, mais o alfa é menos A sobre 2H, então é menos A sobre 2HX, menos A sobre 2HX, mais o beta, e o beta é A sobre 2, né? Então, essa é a reta aqui, ó. Só conferindo, né? Tava demorando isso aqui acontecer. Então, só conferindo. Quando o x for 0, o y não. E se for h, quando x for 0, o y é sobre 2. E se o y for h, não, se o x for h, aí o y é 0, tá certo. Então, ok. Então, eu já determinei a equação dessa reta aqui, né? Pronto. Dessa reta aqui, que é essa aqui. E agora, esse tamanho aqui é justamente o tamanho do y, né? Esse tamanho aqui, ó. É justamente o tamanho do y. E aí, como eu quero a área toda, é o dobro. Então, a área dessa seção transversal aqui, ó, lembrando que esse tamanho aqui, tamanho verde, é 2 vezes o y. Então, a área vai ser 2 vezes menos A sobre 2 sobre 2H, x mais A, isso tudo ao quadrado, né? E, novamente, né? Como a área é base vezes altura, ou lado ao quadrado, né? O lado é justamente esse pedaço aqui, esse tamanho verde. Ok? E aí, como eu calculei só a metade dele, né? Eu multiplico por 2 para dar todo. E aí, agora eu vou integrar isso. De 0 a h, né? Para dar o volume. Se eu não tiver errado nada, né? 0 a h. Desse A de x aqui. Então, que vai ser 4 vezes esse negócio aqui, né? 4 vezes dx. Então, vamos lá. Vai ficar A2 sobre 4H2, X2, mais menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai cancelar um 2, né? É 2 vezes... Não, não tem esse 2 aqui. Vai cancelar um 2, vai ficar A ao cubo X sobre 2H, né? Que esses dois aqui, certo?
Agora eu vou integrar. Vou integrar. Então não tem isto mais. Vai ficar A2, 4H, x3/3, né? x2/2 mais x. E agora é só jogar o H, né? Porque o zero vai zerar. H ao cubo menos 2, H ao quadrado. Aqui tem 4H, né? Ok. Aliás, aqui tem um quadrado, né? Já estou errando, estou esquecendo de novo. Aqui tem um quadrado. E aqui cancela esse aqui, ó, quadrado com esse cubo, esse com esse aqui. E aqui tem um quadrado, que eu esqueci. Isso aqui. Então, 4, né? Ficou estranho. Bom, agora é só simplificar, ver o que acontece. Então, A sobre... Tem um H aqui, né? Vai cancelar isso aqui? Então, ficou... Fica A2H sobre 3, né? É isso mesmo? Vocês são bons de geometria espacial. Vocês lembram qual a fórmula da pirâmide? Era da base vezes a altura, né? Ou ninguém lembra mais? Não Tá lembro mais, certo, não. professor. Tá certo. Ah, Área da lembrar base mais? vezes a altura dividido por 3. Então tá certo. Ó. Depois dessa confusão toda, pirâmide base quadrangular de aresta A, altura H dá isso aqui, né? Sim, em geral, quando a figura não é no sistema cartesiano, é um pouco chato mesmo de calcular o volume dela. Eu não sei, mas vou aumentar aqui. Você tem que transformar, tá aqui a pirâmide, né? Você tem que transformar ela, colocar ela no sistema cartesiano. Eu coloquei. É mais fácil, nesse caso, ver o eixo central aqui no eixo X, né? Tem um nomezinho para esse eixo central. Esqueci o nome. Enfim, não lembro. Mas você tem que colocar, fica mais fácil colocar no eixo, um dos eixos, né? Tudo que eu fiz para o eixo X, você poderia colocar no eixo Z, no eixo Y, mesma coisa, só nesse caso vai mudar a letra, né? E aí, olhando ele em 2D, fica assim. E eu tenho que achar a área dessa seção transversal aqui, né? A área verde, que é a mesma coisa de achar, eu tenho agora que achar esse segmento verde aqui, que aí,
que é a mesma coisa de achar o segmento vermelho e multiplicar por 2. E como é que eu acho o vermelho, né? Achando essa função que está aqui, isso aqui, ó, essa reta, que quando eu coloco nos eixos, nos sistemas x, y, é como se é equivalente a achar a equação da reta que passa pelos pontos 0a, que é esse aqui, ó, e h0, que é esse aqui. Faz aquele cálculo tradicional, né? Encontra a fórmula, que é essa aqui. Ok? E aí a área da seção transversal vai ser AX, que é esse pedaço, que é justamente a área do quadrado. Aliás, aqui é a aresta, né? E aí a área vai ser ao quadrado. E só calcular a integral dessa região, né? Isso aqui também não foi difícil, não, que é uma integral dessas mais simples, né? Só ter cuidado aqui para não esquecer algumas coisas e chegar no resultado, ok? Então, no caso do volume, resumindo, né? Você vai ter que cortar a expressão, deixa eu colocar naquela primeira figura. Comecei bem pequenininho e fui aumentando, né? Você vai ter que pega a figura, corta, acha a área da seção transversal, né? Que é essa região que está aqui. A de x integra de onde a figura começa até onde ela termina. Basicamente o volume é isso. O jeito mais fácil. O jeito mais fácil não, é a definição, né? Aqui eu coloquei como definição, mas você pode provar também. Ok? Que é mais fácil dizer que o volume é calculado assim e já ir para os exemplos, né? Tem a fórmula eu vou colocar na aula que vem as duas fórmulas que tem para calcular do eixo y e do eixo x, mas eu acho que é um pouco intuitivo quando você olha direto para a fórmula. Porque quando você... Não, é muito mais fácil, pelo menos para mim, é mais natural você entender a ideia do que pegar a fórmula em geral. Assim, dependendo, acho que do exemplo faz dificultar. Estou me enrolando aqui, né? Cadê o negócio? Ok? Na aula que vem também vai ser o volume de novo, viu? Mais exemplos, outras situações que existem. Eu queria saber se vocês querem esse negocinho aqui, ó. Porque eu consigo salvar essa escrita aqui, do jeito que está aqui, e colocar no PDF. Se vocês quiserem, eu posso salvar e colocar no Classroom, do jeito que está aqui. Eu vou salvar, né? Eu fiz isso com uma outra turma e deu certo. Só que vocês vão ter que dar um zoom, assim, muito grande, viu? Porque ele vai ficar minúsculo, mas é só dar um zoom de uns 1000%, mais ou menos. E aí ele fica o tamanho normal. Mas fica igual que tá aqui, tá? Então, ok, viu? A aula que vem eu vou fazer isso. Eu vou fechar aqui que eu já tô me enrolando. Não sei nem onde é que tá mais o... Tá aqui. Não. Pronto, eu vou fechar aqui. Eu já tô me enrolando. Eu vou colocar no... E é que vocês não viram mexendo no GeoGebra. Foi um desastre. Eu tava tentando mexer. Depois eu vou tentar prender direito no 3D para colocar essas figuras tudo no GeoGebra. Tava falando de uma outra coisa que eu esqueci. Sim, até o final da semana eu entrego as notas, todas elas, inclusive a da lista anterior. E aí na sexta-feira eu coloco a lista, viu? Aí não vai ser muitas questões, não, mas dependendo da quantidade de questões. Ou mantenho 10, né? Enfim, para vocês entregarem no dia 9, né? Ok? Só isso mesmo. Aí essa semana vai ser volume. E a gente segue, né? Tem comprimento de arco, que é uma aula, dá para falar, porque é rápido. Tem outras aplicações aqui também. Eu ainda vou dar uma olhada. Que são várias, né? Não dá para falar de todas, eu vou escolher as que eu acho que são mais interessantes. Ok? Tem uma de probabilidade, mas eu acho que quando vocês pagarem estatística, vocês vão ver isso.
Então não vou falar, não. Tá bom, né? Então, até quarta-feira. Eu acho que nessa semana eu que vou gravar a aula de exercício. Que o Steve, ele tá um pouco ocupado, talvez não dê para ele gravar. Ok? Então é isso, viu? Alguma pergunta? Nenhuma, né? Então, tchau. Se cuidem aí até quarta-feira.